Olá, meu nome é Denise Tavares, advogada e consultora na área de privacidade e proteção de dados. E hoje eu vim justamente falar sobre as oportunidades que têm surgido cada vez maiores nessa área. Essa área de privacidade, ela apareceu muito fortemente com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, todas as empresas que tratam dados pessoais, que utilizam dados pessoais de alguma forma, têm que se adequar à lei, precisam criar um programa de privacidade, precisam cumprir os requisitos que a lei trouxe. Nesse caso, a gente tem aqui a primeira oportunidade, que é dar consultoria, assessoria para as empresas a entenderem os requisitos da lei que são aplicáveis a ela, criar um programa de privacidade e começarem a se adequar. Esse trabalho, essa consultoria, ela dura em média 6 meses e é uma oportunidade que o escritório ele pode atuar, ou o advogado, de forma autônoma, pode atuar com qualquer empresa, mesmo empresas pequenas ou empresas maiores. Claro que vai depender aí, o projeto ele vai ser um projeto com menos trabalho, ou um projeto que vai demandar uma burocracia maior, a depender do caso, mas o fato é que todas as empresas precisam se adequar e esse é um projeto, essa é uma demanda que tem sido cada vez mais forte no mercado. Essa demanda, ela tem crescido ainda mais agora com a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão que veio para fiscalizar esse assunto, aplicando as sanções. Isso deve começar agora a partir de março de 2023 e aí a gente deve ver esse tema com uma necessidade ainda maior. Quando a gente fala do programa de adequação à lei, a gente está falando de um projeto, então, que eu posso oferecer para as empresas, cobrar um valor para fazer um diagnóstico e depois implementar esse projeto internamente. Nada mais é do que eu entender os requisitos que a lei trouxe versus aquilo que a empresa precisa para se adequar minimamente, então processos, pessoas e procedimentos que a empresa precisa, como políticas de privacidade, como processos de gestão de terceiros, de atendimento aos titulares dos dados, e aí a gente constrói isso dentro da empresa. Outra questão é que a lei trouxe a necessidade das empresas apontarem uma pessoa que vai ser responsável dentro da organização por cuidar dessas questões de privacidade. Essa pessoa é o encarregado pela proteção de dados, também conhecido como DPO, que é o Data Protection Officer. Essa pessoa, ela precisa ser nomeada, ela não tem que estar 100% nessas atribuições, mas ela precisa minimamente ser aquele ponto de contato entre a empresa e a autoridade de proteção de dados, entre a empresa e os titulares de dados e também que vai monitorar como todos os colaboradores lidam com essa questão internamente. Então, essa pessoa tem sido muito comum que as empresas elas contratem o que a gente chama de DPO as a Service. Então vamos supor que eu queira aprender a trabalhar com privacidade e proteção de dados para me candidatar a uma vaga de encarregado em uma empresa. E se vocês jogarem no LinkedIn, no vagas.com, LGPD, vocês vão ver a quantidade de vagas que tem. Então se eu quiser atender uma única empresa, ter um cargo ali, CLT ou um outro tipo de cargo, mas onde eu vou trabalhar para um único CNPJ, eu vou trabalhar como encarregado de proteção de dados. Como DPO as a Service, eu vou prestar serviços de encarregado. E aí eu consigo alavancar esse meu trabalho, porque eu não preciso prestar esse serviço para uma única empresa. Eu posso atuar para várias empresas como encarregado, monitorando, fazendo a revisão do programa de privacidade e cobrando um valor mensal de cada uma dessas empresas. Uma outra forma de trabalho é eu ministrar treinamentos nessa área. Então, muitas empresas dentro do programa de privacidade, elas implementam treinamentos anuais. Então, aqui no escritório, por exemplo, todo mês a gente tem pelo menos 2 a 3 treinamentos para empresas. O treinamento, ele de certa forma, ele pode fazer com que a empresa tenha uma sanção menor ou ela nem tenha responsabilidade, a depender de como ela vai lidar com o seu programa, pelo fato dela conscientizar os seus colaboradores. Então, toda empresa dentro do seu programa de privacidade, ela inclui esses treinamentos, que pode ter alguém internamente que saiba do assunto, mas é muito mais comum e as empresas também gostam muito que esse assunto ele venha de fora para dentro, para trazer aí uma importância ainda maior.
Além de ministrar treinamentos, outras oportunidades estão relacionadas ao contencioso, né? Tanto para o titular de dados, que também tem seus direitos na LGPD e também vai buscar os seus direitos daqui para frente, quanto para as empresas que tiverem aí algum tipo de requerimento, tanto perante a Justiça quanto perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse contencioso, né, a gente tem aí o contencioso no processo judicial e a gente tem um contencioso administrativo que é em relação à fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade ela já tem o seu manual, né, o seu regimento, o seu regulamento do processo administrativo sancionador e a partir do momento que ela fiscalizar uma empresa ou que ela enviar um ofício para uma empresa, essa empresa vai precisar se proteger, vai precisar apresentar uma defesa. E isso também traz esse tipo de oportunidade. Outra oportunidade, gente, são as consultorias pontuais. Então, nós temos a necessidade na LGPD de ter processos específicos, como um processo de gestão de terceiros. Com a entrada da lei em vigor, não basta eu estar adequado, uma empresa estar adequada. Ela precisa olhar se os seus terceiros estão adequados. Senão, ela pode inclusive ser responsabilizada caso um desses terceiros não cumpra com a lei ou não cumpra com as suas instruções. Então, nesse caso, eu vou ter que avaliar se eu cumpro a lei e se as empresas com as quais eu compartilho dados, uma empresa de contabilidade, uma empresa de RH, uma empresa de guarda, né, de arquivo, ou outras empresas, escritórios de advocacia, empresas de logística, né, e transporte, todas as empresas com as quais a minha empresa compartilha informações pessoais, eu vou precisar avaliar se eles estão adequados, incluir cláusulas contratuais e monitorar todas essas empresas, além da gestão da contratação de próximos terceiros, de futuros prestadores de serviço. Além disso, também tem a questão de notificar incidente de privacidade. Se eu tiver algum tipo de tratamento de dados pessoais que cause perda ou dano para o titular em relação ao uso indevido dos dados, em relação ao vazamento de dados, eu preciso notificar a autoridade. Eu preciso ter processos para prevenir que esses incidentes ocorram ou para mitigar algum problema que aconteça após o incidente. Isso também traz demandas muito grandes de consultoria pontual e diária, rotineira aqui no escritório. E várias outras questões, gente, próprio atendimento do titular, questões relacionadas a dúvidas, né, se pode ou não utilizar uma informação, atualização do programa de privacidade, atualização das políticas, avaliação de contratos. Essas consultorias, elas têm trazido aqui para o escritório, como eu falei, demandas diárias. Então, além do programa de adequação à lei, além da necessidade do encarregado de proteção de dados, de treinamentos, de processos, eu tenho também essa consultoria diária. E um último ponto aqui que eu posso trazer para vocês é em relação à tecnologia, em relação a ferramentas. Nessa área ainda são poucas ferramentas existentes que podem automatizar esses processos, que podem ajudar as empresas a seguir com esses processos de uma maneira mais tranquila, tanto na fase de diagnóstico, de mapeamento dos dados, quanto na fase de implementação e monitoramento desse programa. Então já existem ferramentas no mercado, poucas ferramentas, algumas mais famosas, boas ferramentas, mas com valores muito altos, e outras ferramentas que ainda estão aprendendo com o dia a dia e, portanto, não são ferramentas muito boas de ser utilizadas. Ainda tem muito espaço para essa questão, ainda tem muita oportunidade para quem quer trabalhar com essa parte tecnológica. E eu não preciso ser um desenvolvedor, eu não preciso ser um expert em tecnologia. Eu posso fazer parcerias, eu posso entender como essa empresa pode me ajudar a criar esses processos automatizados, ou o inverso, que é o que acontece muito aqui com a gente. Muitas empresas de tecnologia criam ferramentas e pedem para a gente testar. E quando a gente vê, realmente são ferramentas que ainda precisam de muito ajuste e que a gente realmente não tem tempo de ficar aqui apoiando, de ficar testando e passando algum tipo de input, né, de insight
sendo que a gente tem aqui as outras coisas do dia a dia. Mas para quem gosta, para quem quer estar dentro desse assunto, para quem quer fazer parcerias com essas empresas, essa é uma ótima oportunidade. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, um pouco dessas oportunidades. Essas oportunidades tendem a crescer com a lei mais madura, com as empresas cada vez mais buscando seus projetos de adequação, tanto por conta aí de uma pressão de seus clientes, dos seus fornecedores, terceiros, parceiros, quanto se uma empresa quer participar de licitações, por força de demandas dos titulares, em relação ao seu compliance, em relação à autoridade de proteção de dados. Então, vários são os motivos para uma empresa se adequar à lei e várias são as oportunidades que os advogados, quem está trabalhando com esse tema, quem está iniciando aí na advocacia, né, estagiário ou bacharel em direito, quem trabalha com segurança da informação, com gestão de processos, avaliação de riscos, essa oportunidade realmente é para todos e para todas as empresas.